Bem-vindo ao Bosque dos Jequitibás, um tesouro verde no coração de Campinas. Esse parque de 10 hectares é uma reserva de biodiversidade e cultura que transcende o tempo e a urbanização. A história do Bosque dos Jequitibás começa em 1884, quando Francisco Bueno de Miranda, um visionário fazendeiro, queria transformar parte de suas terras em um espaço de convívio e deleite para toda a população. Em 1880 foi quando os primeiros traços do seu projeto começaram a ser desenhados sobre a orientação do renomado arquiteto Ramos de Azevedo. O bosque ganhou forma, refletindo a elegância dos jardins ingleses da época, com seus caminhos sinuosos e a construção de um imponente chalé que se tornaria um marco emblemático em meio à vegetação exuberante. Durante a década de 90, o bosque passou por transformações significativas. Fechou temporariamente em 1990 para restauração e renasceu em 1993 com novas atrações, como o aquário, o teatro infantil e o mini zoológico, proporcionando interações únicas com a natureza. Existem diferentes opiniões sobre a função dos zoológicos na sociedade. Alguns acreditam que os animais deveriam estar livres na natureza, enquanto outros veem os zoológicos como um meio de preservação e educação. Toda cidade grande precisa de um zoológico, porque o zoológico, se antigamente era um lugar só para mostrar animais, hoje o zoológico tem uma importância muito grande. Os zoológicos modernos, eles têm 4 pilares, que é a educação, lazer educativo, pesquisa e conservação. Então ele promove tudo isso. Nenhum animal foi tirado da natureza para estar lá. Ele está lá porque ele precisa por algum motivo. Ou ele foi acidentado, por exemplo, as siriemas que tem lá são amputadas, elas sofreram um atropelamento, se acidentaram, por isso elas estão lá, porque não tem condição de voltar para a natureza. O hipopótamo, os leões que tinham, não tem mais, são heranças de circo. Antes o circo tinha esses animais, quando proibiu, os circos começaram a abandonar esses animais e os zoológicos absorveram aquilo, né? O zoológico tinha o propósito de ter os animais só brasileiros. Então, o hipopótamo vindo a deixar de existir, não vai ter outro hipopótamo lá. Mas é um abrigo para uma onça que não tem condição de voltar para a natureza, e lá vai sendo trabalhado algumas coisas, né? Conservação, pesquisa. Para os animais aqui é um fator muito importante, principalmente para os animais que não conseguem voltar para a natureza, né? Aqui a gente recebemos os animais que vêm de tráfico, animais que vêm de maus tratos, animais de venda totalmente ilegal. Aqui a gente faz todo um preparo, né, com os animais, se consegue voltar para a natureza, a gente faz todo o acompanhamento de saúde, de voo, de adaptação com a alimentação. Então aqui a gente tenta fazer com que ele tenha um bem-estar de vida, um futuro melhor, né? Tentando na natureza, já que ele não pode ser reintegrado de volta à vida livre. Os animais silvestres, em tese, teria que ter um CETAS ou um CRAS aqui em Campinas, que é Centro de Triagem de Animais Selvagens ou Centro de Recuperação de Animais Silvestres. Mas a gente não tem, e não tem convênio com nenhum outro CRAS de outro município, etc. Então, a clínica aqui, por exemplo, a gente não é obrigado e a gente não ganha nenhum recurso para isso, mas a gente acaba recebendo, reabilitando, tendo condições de volta para a natureza, né? Então a gente acaba ajudando dessa forma, e o bosque também faz esse tipo de atividade. Esses animais silvestres, eles vêm exclusivamente da polícia militar ambiental, que é quem documenta a entrada desses animais, e posteriormente, quando está apto à soltura, eles também vão fazer a soltura desse animal. Então, como é um animal silvestre, a gente tem que ter um controle documental disso. O animal estando apto para a soltura, ele tem capacidade de sobrevivência, de fugir de um predador, de conseguir caçar se ele for um caçador e assim por diante. Aí ele volta para a natureza. E muitos animais nesse processo acabam ficando inaptos, não só por serem mutilados, então chegar sem asa, às vezes com fratura de bico, fratura de pata, mas muitas vezes acabam humanizando demais, né? Então, por exemplo, sagui é super delicado soltura de primata, né? Não existe praticamente soltura de primata, porque o animal humaniza e principalmente os bandos não aceitam outros, né? Então, se eu recebo, tem um bando de 10 aves, um se acidentou, se eu ficar com um desses membros desse bando por uma semana aqui, na hora que eu for soltar, o próprio bando não vai reconhecer ele como do bando e acaba matando ele. Ou se outro bando vê, também acontece, né? Então é super delicado e aí não tem soltura para esses animais.
teve uma apreensão de 4 macacos pregos, filhote, na rodovia, e a polícia rodoviária suspeitou de um veículo e dentro desse carro havia 4 filhotes de macaco prego. Um já era um pouquinho maior, né? 2 eram praticamente da mesma idade, ali uns 2 meses, e ainda tinha um macaco com o cordão umbilical. Então a gente vê assim que a compra ilegal, o tráfico animal cresceu muito, porque hoje em dia o que mais tem é compra de macaco prego, mas compra ilegal. Então a gente teve que fazer toda uma adaptação na nossa equipe em questão de alimentação, porque os macacos ainda não sabiam nem comer sozinho. Então a gente teve aí um trabalho, a gente teve uma ajuda imensa do Breno, né, na selva urbana. O macaco prego que a gente recebeu, o filhotinho que ainda estava com o cordão umbilical, teve que ficar numa estufa para aquecimento. Hoje a gente já conseguiu colocar eles em um recinto que infelizmente eles não voltam para a natureza. Teve muito contato com o humano, teve muita presença mesmo, o cheiro eles já não conseguem, até mesmo os animais da natureza não aceitam, né? Então a gente hoje já coloca uma alimentação mais adaptável a eles da natureza, que é banana, mamão, coco. Então hoje um já consegue ficar na ilha, os 3 filhotinhos hoje a gente vê que eles conseguem pular, já sabe brincar com o que é terra. A gente nos primeiros dias que colocou o filhotinho dentro do recinto, ele tinha medo de areia, tinha medo da terra, tinha medo de folha. Então a gente vê que aqui o nosso trabalho é isso, trazer a natureza para a vida dos animais, né? De qualquer forma, aí a gente tenta colocar a natureza na vida deles. Quando eu vim para o bosque, a minha vontade sempre foi trabalhar com animais de grande porte, que envolvia cavalo, vaca e boi. E quando eu comecei a cuidar do bag, eu vi que eu estudei para cuidar de todos os animais, principalmente do bag. O bag eu acordava de 3 em 3 horas para dar comida para ele, então eu fui uma mãe arara para ele. O bag já ficou doente, já chorei com o bag já não quis comer, já não comi junto com o bag, então o bag aqui ficou meu filho no bosque. Eu tive que ensinar ele a comer banana, eu tive que ensinar ele o que era mamão, como ele tinha que voar. Então eu vi que o ser humano, ele é muito ruim para os animais. Eles tiram os animais do ninho dele, ele não ensina o que é comer, ele não ensina o que é voar, não ensina nada. E simplesmente tira o bicho do habitat natural dele. Meu nome é Antônio. E eu tenho 8 anos. Eu moro aqui há um tempo com a minha esposa e com um dos meus filhos. A maioria dos meus filhos está em vida livre atualmente. A gente cria filho pro mundo mesmo. Eu continuo aqui com os patos, tomando banho de lago e me alimentando de frutas e ração. É vida boa. E se alguém algum dia te chamar de Anta, sinta-se lisonjeado. Anta é extremamente inteligente. O Bosque Interativo ele foi criado para que a população tenha mais contato com os animais, saiba ali quais animais que existem, que ainda tem criança que não sabe nem o que é um jabuti, a gente vê muito isso. E é difícil também, hoje as pessoas procuram não ter mais contato tanto com a natureza igual tinha antes. Então a gente vê que as crianças é muito curiosa, acaba descobrindo, para as crianças isso é muito bom. Para a população mesmo, né, poder ver um animal que pode, esse animal eu nunca vi na natureza, eu nunca vi em lugar nenhum. Isso também é uma forma das pessoas não comprarem ilegal. Então aqui a gente faz uma ressocialização com os humanos, a gente vê animais que têm essa adaptação facilmente. Então isso é um tipo de lazer, né? E uma educação ambiental também. Quando chegam os animais aqui, a gente deixa ele numa quarentena, né? Faz todo um protocolo de prevenção. Se necessário, medicamento prolongado, a gente mantém essa medicação e a gente avalia se ele volta para a natureza ou se ele fica no plantel. Plantel são os recintos do bosque. Se há condições de voltar, a gente volta. Se não, a gente mantém eles aqui para ter uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, se eu amputo uma coruja, que nem aconteceu recentemente, chegou uma coruja, passa toda necrosada, não tinha chance de reverter isso, é a amputação. Você faz a amputação numa coruja, né, aí a gente tem 2 movimentos, a gente tem a libertação animal e a proteção animal. Qual que é a diferença? A libertação animal são animais livres de gaiola. Então uma coruja numa condição dessa, para a libertação animal é eutanásia, né? Para a proteção animal é falar, não, ele não consegue viver sem asa na natureza, mas aos cuidados humanos consegue. Então é um animal
que eu não vejo tanto problema dele humanizar. Pelo contrário, vai ser melhor para ele ter uma qualidade de vida maior. Agora, se eu estou reabilitando um animal que eu pretendo soltá-lo, eu não quero que ele humanize por nada. Então, você chegar na baía de internação, vai ter um papel colado na frente do vidro para ele ver a gente o mínimo possível, né? Não vai ficar num lugar barulhento, não vai ficar num lugar onde passa muita gente, porque eu quero que ele não vincule a gente como uma coisa boa. Eu quero que ele não goste da gente, porque se amanhã eu solto ele e ele acha que as pessoas são todas boas e todas não dão alimento, pode chegar perto e esse animal ser capturado ou maltratado, né? Então, as adaptações no recinto dependendo das necessidades de cada bicho e do intuito daquela reabilitação. Aqui, quando é necessário que o animal fique, a gente mantém ele, mas depois da quarentena a gente mantém ele já num recinto externo, para que a gente veja se é um animal que retirou uma asa, que não consegue mais voar. Então a gente vai colocando galhos dentro dessa gaiola, nessa parte externa, para ver se ele consegue empoleirar, para ver se ele já consegue fazer a alimentação sozinha, se ela consegue subir em lugares maiores, mais altos. Depois a gente coloca uma gaiola dentro do recinto e esse animal dentro da gaiola no recinto, para que os outros animais que já estão dentro do recinto possam ver que existe um animal ali, para fazer toda aquela identificação de cheiro, identificação visual, para saber a resposta também dos outros animais com ele, se vai ter algum tipo de ameaça, alguma disputa de território, alguma disputa de parceira dentro do recinto. Depois que a gente viu que os animais não têm mais interesse em volta da gaiola, aí a gente solta. Aí a gente faz observação todos os dias, para ver se o bicho está se adaptando, para ver se ele está conseguindo ir atrás de alimentação, se ele teve uma boa comunicação com os animais de dentro do plantel, senão a gente volta na estaca zero novamente. E a gente vai, é um serviço assim persistente, a gente vai persistindo novamente até que ele consiga se adaptar e os outros animais também se adaptarem com ele. Caso não tenha, aí a gente vai e faz somente, né, reservado uma gaiola só para ele, que a gente já teve alguns casos assim. A gente vê que tem gatos que usam coleiras, então a gente consegue ver que são gatos da região, né? É natureza, eles acabam vindo para comer e caçar, então é algo que a gente não consegue ter um controle disso, né? Infelizmente, já tentamos de várias formas e diversas vezes, mas infelizmente é a população mesmo que a gente tenta informar para que não alimente os gatos, para que não traga ração, para que não traga comida, para não soltarem os animais aqui e infelizmente a população não consegue ser tão educada. E isso pra gente é um descontrole, porque acaba sendo vetores, acaba sendo um descontrole para os animais de vida livre e é uma coisa que a gente infelizmente não consegue ter uma responsabilidade e um controle disso. Porque aqui tem que entender que é um lugar de animais silvestres e selvagens, né? Não animais domésticos, que tem contato com o humano, que tem uma alimentação totalmente diferente. Aqui a gente tem um biólogo, né? Ele faz toda a alimentação dele, a gente tem também um acompanhamento com nutricionistas, 2 veterinárias na cozinha, então aí a gente pela manhã tem um cronograma de alimentação para eles, né? Os tratadores têm tudo certinho, pesagem do alimento, qualidade do alimento que vem também 100%, entrega feita 2 vezes na semana do Ceasa para Campinas, então a gente tem aí uma alimentação bem balanceada e controlada para os animais. Não falta nada de alimentação, não falta nada de medicação e nem de cuidado com os animais. O que falta é um investimento tanto na parte de recintos, para deixar os recintos mais bonitos, porque funcionais eles já são, né? Tem leis do IBAMA que tem as diretrizes de tamanho de recinto e etc. E tudo isso está dentro das normativas, só que são recintos muito arcaicos, né? E quando vai fazer uma reforma, não faz uma reforma investindo, pega o material que tem, que sobrou da obra tal, faz ali e fica aquele monte de arame que aos nossos olhos é feio. Então, se fosse o mesmo recinto, só que com vidro na frente, ia dar outra perspectiva para a população que está vendo. Em cativeiro, né? Cativeiro é um nome estranho que a gente associa com um sequestro, né? E cativo, se você pegar o que é? Cativo é aquilo que a gente traz para perto da gente. Então, cativar uma pessoa. Cativeiro parece que é uma prisão, mas não, é aquilo que a gente trouxe para perto. Os animais sob ambiente controlado, vamos dizer assim, porque é o cativeiro, né? Eles têm a sua importância também, tá? E assim, quem gosta de bicho quer ver um bicho livre, mas se eles estão lá é porque eles tem um motivo para estar lá e tendo condição de voltar para a natureza, com certeza volta.